Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise nas terças-feiras às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui comigo, Jorge Ungari e Ana Ricardina, e hoje nós vamos falar sobre a indulgência para com as imperfeições alheias. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Então vamos começar. A indulgência para com as imperfeições alheias. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Itens 16, 17 e 18. No item 16, José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, vem falar sobre a indulgência. No 17, João, Bispo de Bordeaux, 1862, também vem falar para a gente sobre a indulgência. E no item 18, Dufetré, Bispo de Nevers, Bordeaux, vem trazer. Então, convido vocês a pegarem o capítulo, a dar uma estudadinha no capítulo. O meu objetivo aqui hoje, o que é? É mostrar para a gente o que é imperfeição, o que é indulgência, mostrar que nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, que direito nós temos de apontar os defeitos alheios? Ninguém veio aqui nesse mundo para consertar ninguém, a não ser a si próprio. Então, os meus atos, as minhas ações dizem respeito a mim. Os atos, as ações das outras pessoas dizem respeito a elas. Quem tem que resolver os seus problemas é cada um de nós. E esse capítulo, ele aborda a importância da misericórdia e do perdão. Não tem como falar de indulgência sem falar de perdão, que estão ligados. Ele vem nos ensinar que a verdadeira misericórdia, ela envolve agir com compaixão e amor, refletindo o amor de Deus por todos os seres da criação. Aqui ele deixa claro os seres da criação. Então, meus amigos, nós temos que ter esse respeito, esse amor com os animais, com os minerais, com as nossas florestas, com as nossas árvores, as nossas plantas, porque muitas vezes nos achamos do direito de espancar um animal por belo prazer. Vamos lá, arrancamos uma galha de uma árvore sem necessidade. São seres vivos, tem essência divina ali dentro. Então, quando a gente fere qualquer ser da criação, nós estamos ferindo a essência divina que está dentro daquele ser. Então, vamos ater a isso, vamos ser mais misericordiosos com os animais, com as plantas, com tudo. E principalmente conosco mesmo. Ele vem enfatizar para a gente que a misericórdia é um imperativo moral, um convite a perdoar os outros e a pedir perdão a Deus. A mensagem central é que o perdão e a reconciliação são essenciais para o crescimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo. A partir do momento em que a gente consegue essa reconciliação, consegue dar o perdão, nos tornamos melhores. Então, a nossa vida vai ser melhor, o mundo à nossa volta vai ser melhor, porque nós estamos aptos a entender as mazelas uns dos outros. Então, em resumo, ele transmite a mensagem de que a misericórdia é a base do amor, do perdão e da reconciliação, sendo um caminho para a evolução espiritual e a construção de relações saudáveis. Então, nós vamos agora entender um pouquinho o que é imperfeição, o que é indulgência, porque eu não posso cobrar de ninguém aquilo que a pessoa não sabe. A partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu posso ser cobrado. Então, nós vamos entender aqui o que é imperfeição. Segundo o dicionário, falta de perdão, podendo referir-se a um defeito, falha, incorreção ou vício. E eu digo mais, imperfeição, meus amigos, é toda vez que nós vamos contra as leis de Deus,
vamos contra o Evangelho, vamos contra os ensinamentos do Cristo, são as nossas imperfeições morais, os nossos desregramentos morais. Todas as vezes que nós vamos contra a lei de Deus, vai nos causar sofrimento. Nós estamos deixando, porque a lei de Deus é a perfeição, e nós estamos deixando de ser perfeitos. Vamos entender agora o que é indulgência. Indulgência, ela vem do latim e tem origem na palavra indulgentia, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falha, bondade. Isso é o que o dicionário vem trazer para a gente. A nossa sociedade, o que ela traz? Que indulgente é aquele capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularidades dos outros, de perdoar as diferenças. Olha o que a nossa sociedade fala. Somos assim? Agimos dessa forma? Seria tão bom, né, se nós agíssemos dessa forma, se nós fôssemos isso que a sociedade diz. Mas somos totalmente o contrário disso. E tem mais. Segundo o dicionário, indulgência é disposição para perdoar culpas, erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa, dívida, desculpa, perdão. E eu digo mais para vocês: indulgência é quando você se humaniza, você se torna humano. Porque uma pessoa indulgente, ela não olha o outro de cima para baixo, ela olha o outro no olho, porque ela sabe, ela entende que todos nós somos iguais, estamos num grau de evolução, estamos no mundo de provas e expiações, ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando a gente consegue adquirir essa virtude, que ela se faz parte do nosso espírito, inerente do nosso espírito, nós nos tornamos assim, como um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, uma Irmã Dulce, né, como tantos outros exemplos que nós temos. Foram pessoas que absorveram, que adquiriram e incorporaram no seu espírito a indulgência. Né, se tornaram pessoas humanas. É a nossa humanização. Agora vamos ver o que a doutrina espírita vem trazer para a gente com relação à indulgência. Segundo o Espiritismo, é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. É interessante, gente, porque, não sei se vocês já prestaram atenção, nós nunca apontamos as qualidades das pessoas. Nós sempre estamos atentos aos defeitos. Por quê? Porque nós estamos cheios de defeitos. Vocês podem prestar atenção, se você vê um homem ou uma mulher bonito demais, primeira coisa que você faz, mas um defeito tem, que não pode ser perfeito desse jeito. Nós sempre procuramos isso das pessoas. Por que não fazemos o contrário? Por que não enaltecer a grandeza da pessoa, né? Por que não enaltecer as qualidades? Não, nós temos que denegrir a imagem das pessoas. Estamos deixando de ser indulgentes. E o Espiritismo fala para a gente também que a indulgência é um dos sentimentos da caridade, que significa doçura de dentro, e que trata de uma excelente vacina eficaz contra os preconceitos. Mas nós não somos preconceituosos. Não temos preconceito. Quem, Joe? Mas que isso? Nós, quando a gente vê uma pessoa diferente da gente, a gente não fica ali cutucando, rindo, né? Se a gente vê uma pessoa que se veste de uma maneira diferente do que ela, gente, o que nós temos a ver com isso? É o jeito da pessoa, é a maneira que a pessoa se sente bem. Por que eu tenho que me incomodar com isso? Não será que no fundo eu estou com vontade de fazer o mesmo que ele não tem coragem? A sociedade faz isso. E muito. Né? A sociedade já começou lá atrás fazendo esse tipo de comparação, né? O bom e o mal.
o que está bem e o que está mal. Eles não, aí nós já viemos trazendo isso lá de trás. Essa bagagem, né? Essa bagagem, esses vícios já vem dentro, já está inerente, né? Nós estamos ali, né? E para tirar isso, nós temos que lutar muito, tentar absorver bastante, estudar, né, nós Jorge? precisamos de estudar. Muito. Conhecer, igual nós estamos fazendo aqui agora. Né? Depois desse programa, que você que está nos ouvindo, você não tem desculpa para te falar que você não sabe o que é imperfeição, que você não sabe o que é indulgência. Agora você sabe. A sementinha foi plantada. Uhum. Né? Então, ela vai germinar. Né? E se você, quando você agir de forma contrária a isso aqui, pode ter certeza que a sua consciência vai te cobrar porque você ouviu falar sobre o tema. Se nós somos indulgentes, tudo que sai de dentro de nós, doçura. Doçura na fala, no sorriso, no olhar, ao aplicar um passe, em dar opiniões. A gente vê muito isso, gente, no Chico, né? O Chico só saía coisa boa, só saía virtude do Chico, porque o Chico ele tinha virtudes. Né? A gente vê lá Madre Teresa, essas pessoas. Jesus, gente, nada conseguia abalar Jesus, porque Jesus não tinha mal dentro dele. Ele era a doçura. Então, a partir do momento em que nós nos tornarmos seres humanos indulgentes, nós seremos assim. Porque nós vamos, quando nós olharmos um para o outro, que a gente vê as imperfeições do outro, nós vamos lembrar que um dia também fomos assim. Um dia também tivemos essas imperfeições, mas conseguimos vencer. Mas por quê? Porque nós esforçamos. E a gente vai entender que aquela pessoa também ela está se esforçando. Por mais que ela esteja errando, ela está se esforçando para melhorar. Porque todos nós, a todo tempo, tentamos nos melhorar. A gente erra, a gente tropeça, cai, mas quando a gente cai, a gente quer levantar. Aí o que a gente quer fazer? Eu não quero errar mais, porque eu não quero passar por aquilo que eu passei novamente. Então isso aí, o que é? É você estar começando a adquirir essa virtude em você. Você está começando a trabalhar isso dentro de você. Então, ao invés de você apontar o defeito, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, não se esqueça, é um para a pessoa, 3 para você e 1 para cima. E esse para cima é a sua consciência que vai te cobrar, não é Deus não. Porque Deus não se incomoda com essas coisas não. Deus nos conhece, Ele sabe quem somos. Então quem vai nos cobrar somos nós. Porque vai chegar um ponto em que eu vou ficar criticando tanto a pessoa, que vai chegar um ponto em que eu vou me ver naquele espelho e vou falar, gente, eu fiz isso. Quem sou eu para poder estar fazendo isso com essa pessoa? Porque a gente vai cair em si. A gente vai começar a entender que nós também cometemos falhas. Gente, Jorge, tem pessoas que me magoam? Tem. Mas eu, Jorge, também magoo as pessoas. É uma via de mão dupla. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a parar de magoar as pessoas para que eu receba isso de volta. Porque aí as pessoas vão parar de me magoar. E outra coisa, as pessoas me magoam não é porque aquilo que aquela pessoa fez comigo, eu tenho dentro de mim, aquele carregado dentro de mim, e a pessoa está sendo um espelho que está me mostrando. Porque as pessoas que não são simpáticas, elas não têm coragem de dizer as verdades para a gente. E as pessoas que não nos são simpáticas são o nosso espelho. Elas esfregam na nossa cara o que é que nós somos. É por isso que nós não gostamos. É por isso que nos incomoda. Porque nós, no fundo, lá no íntimo, a gente sabe que a gente tem. A gente sabe que a gente é aquilo. A gente tem que entender que tudo o que acontece, todas as pessoas que estão à nossa volta, não é porque você está fazendo mal pra gente. A gente só pensa assim, né? Ah, essa pessoa está aqui está fazendo mal. Não. Ela está contribuindo para a nossa evolução. Isso, ela está nos ensinando. Ninguém está por acaso com você nessa via dupla, essa via de sem motivo. E a gente tem que começar a olhar essas pessoas, olhar para essas pessoas e olhar para dentro de você. É difícil, mas você tem que olhar para dentro da gente também para saber onde que está errado, onde está certo, né? Kardec nos fala também
que, sucedendo a benevolência, a indulgência é a segunda virtude elementar da caridade. É a capacidade de compreendermos os erros cometidos por outrem devido às suas fraquezas morais. A partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, aumentamos a nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. Então, meus amigos, a indulgência, ela é substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, aquele conheça-te a ti mesmo de Sócrates, ele passa a entender e a sentir compaixão pelos espíritos imperfeitos. Ele abandona o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade que ele alimenta em relação aos outros. E ele entende que todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorarem. E assim passa a ver os outros com os olhos carregados de amor. Por isso que a indulgência é a virtude da compreensão que nos leva ao perdão. Porque você é o que eu falei no princípio, é a nossa humanização. Nós começamos a ver o outro de igual para igual e não com ar de superioridade, porque nós somos orgulhosos. Nós nos sentimos melhores. Né? E às vezes as pessoas à nossa volta nos fazem sentir assim. Porque às vezes as pessoas bajulam tanto, as pessoas às vezes elas te elogiam tanto, que você, se você não tiver um controle emocional muito grande, você se perde. Porque você se torna aquilo que a pessoa fala de você. Então você se acha superior, você se acha melhor. E ninguém é melhor do que ninguém. Estamos no mundo de provas e expiações. Aqui não existem santos. Aqui existem devedores. Estamos aqui para provar ou para expiar algo errado que fizemos lá atrás. Estamos aqui com pessoas que vieram nos auxiliar nesse caminho nosso em busca da nossa perfeição. Pessoas comprometidas por nós por laços de amor e também por laços de inimizade. Foram as inimizades que nós provocamos lá atrás e agora estamos tendo a oportunidade dos acertos. E se nós pararmos para pensar, muitas vezes, meus amigos, a gente toma certas antipatias de pessoas e a pessoa nem sabe que nós temos. Às vezes, por coisas que nós entendemos errado, estávamos no momento errado, a pessoa estava no momento errado, falou aquilo, ao invés de eu chegar perto da pessoa e falar assim, olha, você falou isso aqui, eu não achei legal, né? Então, não, o que eu faço? Viro as costas, começo a falar mal daquela pessoa, transformo aquela pessoa no meu inimigo, me torno inimigo da pessoa, começo a difamar ela com todo mundo, que o prazer que a gente tem é esse, é ver todo mundo com raiva daquela pessoa. E muitas vezes, o que acontece conosco? Um amigo seu tem uma briga com uma pessoa que você assim admira, mas você toma antipatia daquela pessoa por causa da briga do seu amigo. Você nem procura saber o lado do seu amigo, o lado da pessoa. Você já toma as dores do seu amigo. E não, nós sabemos que toda causa tem dois lados. Então, para mim poder julgar, já que eu quero ser juiz, se eu me acho no direito de julgar, de tomar um lado, eu tenho que ouvir um lado, ouvir o outro, tirar as minhas conclusões para me ver quem é que realmente está certo, quem é que está errado, ou se os dois estão errados. Mas o que eu faço? Eu sou juiz? Não. Eu vou fazer? Não, gente. O que falta é diálogo. O que falta é nós entendermos que nós estamos aqui, se em determinado momento nós nos encontramos, algo nós temos em comum para viver, para procurar melhorar, para nos entendermos, seja com as pessoas que nós gostamos, seja com aquelas pessoas que nós não gostamos, nós temos antipatia. Porque nós não viemos aqui para ter antipatia de ninguém, nós viemos aqui para amar. Porque Jesus veio aqui ensinar para a gente o amor universal. Ele veio mostrar para a gente que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é o caminho que te leva a Deus, que te leva à perfeição. Então eu só vou conseguir ser perfeito, eu só vou conseguir ser feliz a partir do momento em que eu conseguir amar. Mas não é o amor posse que a gente entende, não. Nesse amor posse, não. É o amor do Cristo, o amor universal. Aquele amor que eu vou ter pelas pessoas sem esperar nada em troca.
Amar por amar mesmo. É difícil? Sim, mas não é impossível. Porque o Cristo veio nos ensinar, o Evangelho está aqui nos ensinando. Se nós conseguirmos colocar em prática um pouco do Evangelho, nós já vamos melhorar muito. E eu conto uma historinha que tinha uma mulher que a vizinha lavava a roupa e punha a roupa para secar. Ela olhava pela vidraça dela e começava a falar, gente, que olha que mulher porca, como é que ela tem coragem de pôr uma roupa encardida daquela no varal? E toda vez que a mulher, até um dia em que o marido dela, não aguentando mais, ele vai lá, pega um pano, passa na vidraça, aí ela vê que o que estava sujo era a vidraça, porque o tempo que ela tinha para cuidar da vidraça dela, ela estava cuidando da roupa da vizinha, da vida da vizinha. Assim somos nós. O tempo que nós temos para cuidar da nossa vida, vamos cuidar da vida dos outros. Vamos vigiar a vida dos outros, vamos interferir na vida dos outros. E não se esquecemos, tá? Que aqui eu deixo bem claro para todos os ouvintes e para nós. Quando nós metemos o bedelho na vida do outro, nós estamos nos comprometendo com aquelas pessoas. Se esse comprometimento for para o bem, ótimo, maravilhoso. Mas se for para o mal, meu amigo, 50% desse mal é meu. Eu me comprometi. Então vamos parar com isso. Aquilo que eu falei no princípio. Cuide dos seus problemas. Deixe que os problemas dos outros cuidem. O problema dos outros é problema dos outros, não é meu. Se me pedir a minha ajuda, tento dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos do Cristo. O máximo que eu posso fazer, senta e conversa. Mas você pode participar da conversa. Eu posso servir de ponte. Mas uma ponte liga. Eu não posso desligar. Então, aprende. Ouve mais, fala menos. Quando for falar, fala dentro do Evangelho. Tenta sempre fazer com que essas pessoas elas se aproximem. Elas tentem se perdoar. Tentem se entender. Apazigua. Mas, pelo amor de Deus, não jogue álcool, gasolina e querosene e queira que o bombeiro esteja de greve, porque isso aí, meu amigo, você está se comprometendo com a lei. E vai ter retorno. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente abre a boca para falar as coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Que é falar de indulgência, né? Porque ela é a virtude, né? Da compreensão que nos leva ao perdão. E uma coisa que interessante, que a gente acha, né, que o perdão beneficia, né, quem está recebendo o perdão, e não, beneficia você que está dando perdão, porque você está se desvencilhando de uma algema que te prende a uma coisa que te prejudica. Você está deixando uma coisa que está te prendendo. Vocês podem prestar atenção, quando você está com um sentimento desse ruim com a pessoa, a boca seca, coração bate acelerado, dá tremedeira nas pernas, seu estômago dói, às vezes te dá dor de cabeça, te dá tonteira. Olha quanto veneno você está jogando para dentro de você, simplesmente por causa de uma coisa que, às vezes insignificante, que você está dando um valor exagerado e que não tinha esse valor todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Melhor você ser ofendido do que ofensor. Existem 3 tipos de perdão. O auto-perdão, que é o mais difícil. Você se perdoar. Porque quando eu sei que o erro partiu de mim, orgulhoso como eu sou, é muito difícil. Porque quando partiu do outro, ainda tem a desculpa. Mas ele me fez fazer isso. Mas quando foi você, é você com a sua consciência. E o auto-perdão é você trabalhar em você. Errei. Vou procurar não errar mais. Tropece, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas não fica ali preso, remoendo aquilo, porque você não sai do lugar. Você paralisa, estaciona. Nós não viemos aqui para estacionar. Nós viemos aqui para caminhar. Então, tropecei, caí, levanto, vou sacudir a poeira, procurar não errar mais. Errei de novo, vou até o dia em que eu vou conseguir aprender com o meu erro e não errar mais. O que eu não posso é ficar ali, só, ai meu Deus, eu errei, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu sou espírita, eu não podia ter feito isso, meu Deus. Não, gente, somos humanos.
Podemos falhar, sim, mas se nós temos essa consciência de que eu não posso porque eu sou, então vou tentar não errar mais. Vou tentar aprender com aquele erro e não repetir aquele erro novamente. É isso que nós temos que fazer. Agora tem pessoas que ficam ali, ó, né? Por minha culpa, minha culpa, minha culpa. Gente, não sai disso. O que adianta você saber que a culpa é sua se você não vai tomar atitude para poder resolver aquele problema? É seu? É sua culpa? Então assume a sua culpa. Tem que pedir perdão? Vai pedir perdão. Não consigo pedir perdão ainda não? Vai fazer oração, fazer prece por aquela pessoa, até chegar um momento em que você vai conseguir pedir o perdão. Nós temos também perdoar o outro. É quando nós entendemos aquilo que eu falei. Cada um está num grau de evolução. Cada um pensa de um jeito. Somos uma individualidade. Nós não temos o direito de querer que o outro seja a nossa cópia e semelhança. Porque nós queremos é isso. Que os outros sejam a nossa cópia e semelhança. O que sai disso está errado. Não, gente. Cada um é um. Cada um tem um jeito de pensar. Às vezes o que eu penso para mim que é errado, para a Ana é certo. Às vezes o que a Ana pensa para mim é errado. É assim que a coisa funciona. Vamos entender, vamos respeitar. Nós não somos obrigados a aceitar nada, mas respeitar sim. Nós temos que nos respeitar. Respeitar um ao outro, respeitar a opinião do outro, por mais que eu não aceite, que eu acho que está errado, é a opinião da pessoa. Para que eu vou abrir contenda? Para que eu vou com essa briga? Não vai adiantar, não vai levar a nenhum lugar nenhum, porque eu não vou fazer a pessoa entender o meu ponto de vista, ela não vai. Pode ser que um dia lá na frente a gente consiga. Mas vamos parar com isso. Vamos parar de querer fazer que os outros sejam nossas cópias, porque ninguém vai ser nossa cópia. E o terceiro, pedir perdão. Pode ser consciente ou inconsciente. Consciente é quando reconhecemos que todos nós estamos sujeitos a erros e equívocos, devido às nossas imperfeições, e nós escolhemos não guardar mágoa ou ressentimentos, buscando a nossa paz interior. Nós não esquecemos o ocorrido, mas não permitimos que as ações alheias influenciem negativamente o nosso estado emocional e moral. É não deixar que aquilo que eu acho que é um mal abale as minhas estruturas. É fortalecer as minhas estruturas para que eu consiga passar adiante. E inconsciente é quando, mesmo sem a consciência plena do momento, o nosso espírito ele tem a capacidade de perdoar, de se desprender dos sentimentos negativos, abrindo espaço para o amor, a compaixão e se ver livre do peso do passado e seguir em frente. Para que eu vou ficar remoendo uma coisa que está me fazendo mal? Vamos seguir em frente, vamos dar tempo ao tempo, vamos fazer prece. A melhor coisa que nós temos que fazer é fazer prece, meus amigos. A prece é tudo. A prece nos ajuda a tudo. Ela abre para a gente um campo de energia em que os bons espíritos vão atuar sobre a gente e vão apaziguar. Porque se eu ficar fechado, acrisolado ali naquele problema, eu estou abrindo brecha para quem? Para os inferiores, iguais a mim. Que vão fazer o quê? Vão mandar vibrações para aumentar ainda mais o meu estado emocional. Para quê? Gerar conflito. Porque essas guerras que estão acontecendo aí. É isso aí, ó. Quando nós perdoamos, nós nos livramos de maus sentimentos como rancor, raiva, vingança. Quando os sentimentos negativos nos dominam, desencadeamos danos físicos e psíquicos a nós mesmos e às pessoas que nos cercam. Gente, tem coisa pior do que você conviver com uma pessoa negativa? Uma pessoa que tudo para ela está ruim. Você já chega perto da pessoa, você se sente mal-estar. Então, para que eu quero ser isso? Para que eu quero chegar perto dos outros sentir isso? Não, vamos fazer que as pessoas sintam bem, sintam prazer em estar junto a gente. E outra coisa, esse sentimento negativo é aquilo que eu falei, olha quanto sofrimento, quanta dor que vai causar, gente. Doença da gente. Para que eu vou jogar veneno para dentro do meu corpo? Não, vamos jogar remédio. Vamos jogar amor. Vamos jogar perdão, tolerância, bons sentimentos.
O Espiritismo, ele nos fala que o perdão, ele provoca o esquecimento da mágoa e da ofensa. A gente vai esquecer a mágoa, mas o que fizeram com a gente não esquece, não. Não tem amnésia, não. Não tem, ninguém tem amnésia. Então, essa balela aí, porque... Não, esquecer, a gente vai esquecer, não. Mas, ele nos fala que é o seguinte: quando pudermos olhar nos olhos daquele que nos magoou, com tranquilidade e paz no coração, aí estará implantado em nossa mente, em nossa alma, o perdão. É quando eu conseguir olhar para aquela pessoa que me fez o mal sem ter maus sentimentos para ela. É quando eu conseguir lembrar do que ela me fez e não ter aqueles sentimentos que eu tinha antes, mas simplesmente aquilo não me abalar. Aí está implantado o perdão. Porque quando eu ajo de maneira contrária, eu não perdoei. O perdão foi da boca para fora. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar sem ter maus sentimentos, sem querer revidar, sem querer sair falando mal da pessoa para todo mundo. Aí você perdoou. Então a gente tem que entender isso, né? Porque não tem esse... porque se você não esqueceu, você não perdoa, não. Ninguém tem amnésia, não. Eu nunca vou esquecer o mal que uma pessoa me fez. Mas eu não posso deixar que quando eu lembrar desse mal, esse mal traga para mim as sensações ruins que ele trazia antes. Eu vou lembrar daquilo como uma coisa normal, que passou, que não me afeta em mais nada. É isso que a gente tem que fazer. Vou falar uma coisa para vocês. Olha a quantidade de coisa que o perdão cura. Mas, pelo amor de Deus, não para de tomar seus remedinhos de tarja preta, não. Então, mandando ninguém parar de tomar tarja preta, não. Estudos revelam que perdoar pode reduzir ataques cardíacos, melhorar os níveis de colesterol, o sono, a qualidade de vida, além de reduzir a dor, a pressão arterial, a ansiedade, depressão e estresse. Gente, olha quanto veneno que a falta de perdão faz com a gente. E olha como que o perdão sincero, vai melhorar a nossa vida. Então vamos exercitar o perdão, vamos tentar perdoar, gente. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. O perdão e a tolerância são as alavancas da nossa paz íntima. E é tão bom de ter paz, é tão bom de poder ter sossego, é tão bom você ver o mundo desabando ao seu lado e aquilo ali, não tira o seu sossego, não tira a sua paz, porque você está desconectado com as coisas ruins, com as coisas negativas. Paulo nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Mas perdoar ofensas é mostrar que nos tornamos melhores. É aquilo que eu disse, é melhor ser ofendido do que ofensor. E é tão bom, gente. Quando você perdoa aquelas ofensas, você se torna melhor porque aquilo não te abala mais. Você não tem aquilo dentro de você. Você se torna uma pessoa imune a esses mal. As pessoas ficam assim, devem estar pensando assim, como fazer isso, né? Como eu vou perdoar? Sabe, a gente estudando, a gente começa entendendo. Miramês fala também, Emmanuel também. Sabe por que Jesus não sentia nada disso? Porque ele olhava para a pessoa, entende? Ele olhava para ela e olhava assim, esse momento dela não tá bom. Esse momento que ela fez isso ele enxergava comigo, a pessoa como ser humano. Sim, fez comigo, ele acho que ele estava com algum problema. Penso assim. Ou então assim, Jorge, muitas vezes nós não estamos no mundo de evolução, nós estamos nesse caminho de evolução, uns evoluem mais rápido, outros menos. Você tem que pensar assim, a pessoa te fez alguma coisa e você tem que pensar assim, poxa, ele ainda não entendeu. Aí a gente já começa a usar esse mecanismo, esse pensamento para a gente não ter mágoa, não sentir mais nada disso. Você olhar para aquela pessoa, não é como uma coitada, não, põe ali embaixo, não. É o momento de cada um. Eu também faço coisas que vão
Porque o meu momento eu não estava naquele momento. Todos nós estamos legal. sujeitos a isso. É isso que ele quer dizer, perdoar é isso. É olhar para o outro que te fez alguma coisa e pensar, isso. Muitos fazem isso. Ah, coitado. Ele não estava legal nesse momento. Se a gente começar a fazer isso, a exercitar dessa maneira, com o tempo você já está. As pessoas estão fazendo, você Não está nem percebendo. E o maior ensinamento do perdão foi o perdão na cruz. Quando Jesus disse, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Meus amigos, ali Jesus cravou na nossa consciência o real sentido da palavra perdão, a sua importância e os seus benefícios. Jesus passou por tudo o que nós passamos, mas Jesus passou com dignidade. Jesus passou com a moral ilibada. Então ele não se contaminou pelas coisas ruins. Então ele veio aqui nos ensinar isso. Nós passamos pelo que passamos porque nós somos devedores. O Cristo não. O Cristo passou para ensinar para a gente. Olha, vocês vão passar por tudo que eu estou passando aqui. Vão cuspir na sua cara, vão tirar a sua roupa, vão te bater, vão te espancar, vão te crucificar, mas perdoa. Não revolta. Isso tudo é para o seu crescimento, é para que você se torne um diamante lapidado. Você é um diamante bruto, mas precisa ser lapidado. É isso que ele veio trazer para a gente. E eu vou trazer para vocês aqui uma receitinha. Quando vocês estiverem diante de situações difíceis, de pessoas difíceis, né, que no trabalho, em casa, onde for, exercita o SOS. Silêncio diante do caos. O mundo pode estar desabando do seu lado. Fique em silêncio. Não revida nada. Se as pessoas fizeram alguma coisa que te magoa, não responde. Fica calado. Bebe um copo d'água. Coloca a água na boca, conta até 1 milhão, porque o Chico podia contar de 1 até 10. Nós até 1 milhão é pouco. Mas procura não revidar. Não ofenda. É mais sábio você ser ofendido do que ofensor. Oração perante os desafios. Todos os desafios da sua vida, sejam eles quais forem, trabalho, na sua vida conjugal, faça uma oração. Peça a Deus para te dar discernimento, para te mostrar o caminho que você deve trilhar. Porque você vai se conectar com os espíritos superiores e eles vão te ajudar. Porque quando Jesus falou, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Não peçam, mas peçam em oração. Faça uma prece, converse com Deus. E serviço perante o mal. O amor cobre uma multidão de pecados. Foi Jesus que disse isso. Trabalhe em prol do seu semelhante. Busque ajudar as pessoas que necessitam. Vai fazer trabalhos aí sociais. Casa Espírita tem um monte de tarefas que vocês podem estar fazendo. Hospitais estão precisando de visita. Tem tanta gente que está no hospital sem uma visita. Né? Você pode visitar, você vai visitar uma pessoa, um parente seu, aproveita aquele ali que não tem visita nenhuma, vai lá, conversa com ele, bate um papinho com ele. Tem 2 pessoas do quarto conversando lá, você está conversando com seu parente, larga um conversando, vai conversar com o outro. Vai distribuir para as pessoas coisas boas, que você vai receber coisas boas. Procura distribuir amor. Vai fazer aí, distribuir lanche à noite para os moradores de rua. Vem para a Casa Espírita fazer uma campanha do quilo. Existem 1001 tarefas que nós podemos fazer em prol dos nossos semelhantes, que na realidade nós estamos fazendo em prol dos semelhantes, estamos fazendo em prol de nós mesmos. Porque quando eu faço uma ação no bem ou no mal, a primeira pessoa a ser beneficiada com o bem ou o mal sou eu. Porque a ação partiu de mim. Dá bom dia, boa noite, boa tarde. Entra no ônibus, bom dia motorista, bom dia cobrador, bom dia para a pessoa que está ao seu lado, abriu a porta, viu um vizinho, bom dia vizinho. Gente, isso faz tão bem. Se torne mais leve, se torne uma pessoa, não fique aquela pessoa carrancuda não. Seja uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que
transmite otimismo, que você vai ver o mundo à sua volta mudar. Porque quando você muda, você torna espelho, exemplo para as pessoas à sua volta. E elas vão querer fazer o mesmo. Elas vão querer também essa mudança. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Espero poder ter contribuído com vocês sobre a indulgência para com as imperfeições alheias. Quero aqui agradecer a Ana, a participação da Ana. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise às 23, aqui na Rádio Boa Nova. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa, obrigado pela audiência, fiquem agora com o nosso Momento de Prece, com Cássia e Cleia Rezende.